engenheiro de formação, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, uma passagem de pós-graduação no exterior, tanto na engenharia como na administração. Em Brasília, passei pelo CNPq, CAPES e também Ministério da Educação, UNB, fui professor da UNB 12 anos. E passei por um setor privado um período e agora dirijo a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina e, como tal, fui eleito presidente do Conselho Nacional das Fundações, o CONFAP. A cooperação do Brasil na área de ciência e tecnologia com o exterior vem desde sempre. Há notícias desde a formação da Universidade de São Paulo, que é uma das pioneiras, em várias áreas e intensificada recentemente com o programa Ciências Sem Fronteiras. Mas não podemos esquecer que na década de 70, 80, quase todos os pesquisadores brasileiros que se formaram em curso de doutorado, pós-doutorado, aconteceu no exterior. Claro, Europa, Estados Unidos sempre foram os países de maior colaboração. Eu acho que os Estados Unidos ainda é maior em função da língua. Europa, dependendo da região onde nós estamos, no sul, muito com a Alemanha, a França teve um papel muito importante, ainda continua, a Inglaterra, claro, né, sem dúvida, o Reino Unido. E mais recentemente eu vejo que essa cooperação se estende a muitos outros países, mais concentrados na Europa Central e nos Estados Unidos. Na Europa Central, claro, temos que também considerar a Península Ibérica, que é a Espanha e Portugal, pela proximidade cultural e pela proximidade da língua. Mas eu diria que ela teve uma intensidade relativa maior num período, depois ela foi menor e agora voltou a ter uma importância relevante em função da globalização da ciência, globalização da economia, os meios de comunicação. Então o mundo ficou mais fácil, a comunicação ficou mais fácil e a cooperação em ciência e tecnologia tem sido muito relevante. Os principais agentes dessa cooperação internacional, claro, são as agências nacionais, né? CNPq, CAPES na formação, CNPq na pesquisa e na formação. E mais recentemente o CONFAP é uma entidade que congrega todas as fundações estaduais, hoje são 25, maiores e menores, mais antigas e jovens, mas o conjunto das FAPs hoje representa um investimento relevante no Brasil em pesquisa e desenvolvimento, comparável a uma agência tipo CNPq, por exemplo, somar todas as FAPs. Na cooperação internacional, algumas fundações, como a Fundação de São Paulo, do Rio de Janeiro, que eu digo, né, e Rio Grande do Sul, e Minas, têm programas isolados, têm programas que já vêm de longa data. São Paulo, por exemplo, tem cerca de 80 acordos de cooperação internacional. Mas agora houve a descoberta de que dá para fazer isso com o conjunto de todas as FAPs. O melhor exemplo é o acordo que firmamos com o Reino Unido, utilizando o Fundo Newton, que é um fundo que está começando a aplicar 9 milhões de libras por ano, durante o período de 3 anos, que pode ser 5, exigindo uma contrapartida equivalente. Então nós, conjunto de FAPs, através do CONFAP, garantimos 1/3 desse valor. Estamos rodando o primeiro edital, existe o segundo, existe o terceiro, e com isso outros países, outras entidades estão descobrindo que também o CONFAP é um bom parceiro. O ambiente é muito favorável à cooperação internacional, há desejo do lado de cá, há desejo do lado de lá, porque há temas que devem ser tratados de uma maneira global, não é um tema específico do Brasil. Mobilidade urbana, transformação urbana acontece no mundo inteiro. Por exemplo, né, algumas doenças que são infecciosas, dengue e tantas outras, também são de natureza geral. Então não é uma questão pura e simples. Então a cooperação internacional reforça ou acelera a pesquisa nessas áreas e tantas outras, né? Além da troca evidente de experiências e métodos.
como acelerar isso, né? O primeiro ponto é tentar evitar burocracias excessivas. Então, a gente percebe que o procedimento adotado lá fora é mais simples do que o nosso. Nós ainda estamos presos a procedimentos burocráticos difíceis. Esse é o exemplo do fundo neutro, que em 8 meses nós rodamos o ciclo todo, né? O outro ponto importante é a língua, né? O inglês tem que ser uma língua corrente, né? Tem que ser do dia a dia, né? Todos falam e devem falar na área científica, a língua oficial é o inglês, né? Mas há ainda pesquisadores que não tiveram essa oportunidade de cooperar com o exterior, que ainda têm essa dificuldade, né? E o terceiro ponto, eu diria, ou quarto, não sei que número seria esse, mas é da confiança. Na medida que o parceiro confia no outro parceiro, as coisas andam bem, né? Andam bem, se perde menos tempo. E claro que há uma discussão aí estratégica de dizer assim, bom, quem ganha mais com essa cooperação? É o exterior ou é o Brasil? Mas a gente tem que fugir dessa questão e dizer assim, os dois estão ganhando, né? Interessa para nós fazer pesquisa junto com o exterior, interessa o exterior fazer com o Brasil. Essa iniciativa do IBICT, de ter esse banco de dados, de informações sobre que acordos existem, que projetos existem, em que áreas, é de fundamental importância, vai ser a referência daqui para frente. Antes, na medida que isso vai sendo estruturado melhor, é jovem ainda, está iniciando agora, nós vamos ter que primeiro dizer o que diz o banco de dados do IBICT antes de sair e fazer uma iniciativa. Eu até usei esse argumento recentemente aqui na cooperação com a Alemanha. Nós lá no Sul, eu que sou do Sul, temos uma relação forte com a Alemanha, mas são muitas entidades, muitas iniciativas, e que bom que o IBICT se interessa por isso, porque as universidades estão se globalizando. A ciência mais ainda. E é bom que pelo menos a gente tenha um registro disso e se possa avaliar depois em cima desse registro qual foi o impacto, qual foi a iniciativa para corrigir rumos. Então, meus cumprimentos ao IBICT por essa importante iniciativa que faltava.